Vocês sabem que está tendo agora um evento em Lisboa, Portugal, organizado pelo Gilmar Mendes, conhecido como Gilmar Palusa, onde foram 150 autoridades do Brasil, entre políticos e empresários. Dentre esses palestrantes estão ali as pessoas que mais defendem a censura nas redes sociais. Só que aí, olha o que aconteceu no evento. Em pleno Gilmar Palusa, Mendonça pega todos de surpresa. É isso mesmo. Durante o tradicional encontro jurídico realizado em Lisboa e organizado pelo ministro Gilmar Mendes, informalmente apelidado de Gilmar Palusa, o ministro André Mendonça fez críticas sutis, porém contundentes, aos métodos adotados por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A declaração foi recebida com aplausos pelos presentes. Em seu discurso, Mendonça chamou atenção para o crescente distanciamento entre o STF e a população brasileira, apontando que a imagem da corte encontra-se desgastada diante da sociedade. Com elegância, mas firmeza, ele reprovou as práticas que classificou como inquisitórias, adotadas sob relatoria de Moraes, enfatizando a necessidade de se resgatar o respeito institucional e os princípios do devido processo legal. E enfim começam as sanções impostas por Trump. É isso mesmo. O jornalista Paulo Figueiredo mandou um recado para quem ainda acha que os Estados Unidos não vão fazer nada com o Brasil. Ele diz: o secretário de Estado Marco Rubio acaba de retirar o principal diplomata americano da Colômbia, o Charge Affairs, porque Trump nunca designou um embaixador para a Colômbia, assim como para o Brasil. Isso aconteceu após declarações absurdas do governo Petro. Ele também cancelou o visto de um alto funcionário colombiano não divulgado. No início da semana, as mais duras sanções financeiras e de viagens em muito tempo foram anunciadas contra Cuba. O recado é claro: não tem diálogo com o governo hostil. O próximo da fila, você sabe quem é, dando a entender que será o ministro Alexandre de Moraes. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Parece que o Brasil voltou lá na época medieval. Na época que tinha o rei, e quando dois plebeus tinham algum problema, algum conflito sobre a divisão de terra, a produção, de quem que era a vaca, eles eram apresentados diante do rei, e o rei decidia. Não tinha justiça, não tinha parlamento, era o rei que decidia. Inclusive decidia muitas vezes que ninguém estava certo, que os dois tinham que voltar para casa e o rei aqui ia ficar com a vaca, ou com a terra. Parece que o Brasil virou isso. Vocês todos estão acompanhando esse conflito que está tendo entre o governo e o Congresso, porque o governo quis aumentar os impostos no povo brasileiro, o Congresso impediu. O Congresso usou uma ferramenta constitucional que se chama Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do Lula de mais impostos. No Congresso nós tivemos 383 votos. Dificilmente qualquer projeto dentro do Congresso alcança esse número de votos. 383 deputados federais optaram por votar para assustar os impostos do Lula, proteger o povo brasileiro. E aí o Lula aciona o seu escritório de advocacia supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí foi a guerra declarada. Começa a atacar o Congresso, paga 140 mil para financiar, impulsionar conteúdo para atacar o Congresso, ativa sua militância, ativa o seu gabinete do ódio e tudo vai parar nas mãos do Moraes. Calma, que primeiro foi para o Barroso. Aí o Barroso, ao invés de fazer uma distribuição no sistema do STF, que seria o esperado, não. Ele pega e entrega na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Parece que todos os inquéritos do Brasil estão nas mãos. Por que não demite os outros 10 ministros, então economiza o dinheiro e deixa só o Moraes decidir? Vamos lá. E aí estava todo mundo esperando o que o Moraes ia fazer. Moraes ia ficar do lado do Lula, Moraes ia ficar do lado do Congresso, ia anular o decreto do Lula, ia anular o decreto do Congresso. O que o rei, imperador Moraes ia fazer? Gente, desculpa, eu tenho que rir disso aqui. Aí o Moraes dá uma lapada, tipo assim, ele anulou a existência dos representantes eleitos. Porque o presidente, querendo ou não, tem voto. Os deputados, senadores têm votos também. O que ele faz? Foda-se vocês tudo. Eu que mando nessa porra. E toma essa decisão. Moraes suspende decretos do Lula e decisão do Congresso sobre IOF.
e determina audiência de conciliação. Ele sustou foi tudo. Sustou o decreto Lula, sustou o decreto legislativo com 383 votos dos deputados federais e falou, ó, crianças, vocês estão brigando aí, quem vai decidir sou eu. Aí a justificativa que eles estão dando, que é podre, é essa aqui. Como os dois lados acionaram a Suprema Corte, então a Suprema Corte é que vai decidir. Só que o que eles não entendem ou não falam? Que só foi acionado a Suprema Corte porque eles criaram esse ambiente onde tudo é judicializado, porque eles acostumaram a dar sempre a palavra final em tudo. Inclusive até mesmo quando não são provocados. Inquéritos são abertos sem provocação do Ministério Público. Então, durante o governo Bolsonaro, o STF impediu atos do Bolsonaro sem serem provocados e pedia 48 horas para que fosse explicado. Eu não vi isso até agora no governo Lula. Cadê as 48 horas para explicar o escândalo do INSS? Ninguém viu. Então nós estamos vendo o Moraes agora decidindo, ele tomou uma decisão. A decisão é, olha, acabou esse negócio de vocês acharem que quem manda aqui é vocês. Tá? Quem manda aqui é o STF, é bom vocês já irem se acostumando. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito... A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, Inovação institucional. Vou falar nada. Chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social... Agora o STF vai querer interferir na responsabilidade fiscal. Tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Então vamos lá. O STF, ao longo dos últimos anos, criou uma atmosfera, um ambiente onde eles decidem tudo. A esquerda acostumou a judicializar tudo no STF porque são eles que decidem. Então, quando a esquerda perde alguma coisa democraticamente, o STF vai agir ditatorialmente. E agora, eles estão reclamando de que isso acontece com frequência. Acontece porque eles deixam. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, isso não compete ao STF, mas eles nunca fazem isso. E agora nós temos esse ambiente terrível que a gente está vivendo agora. Cara, isso é surreal. Isso que está acontecendo é impressionante. Fecha o Congresso logo. Para que fazer eleição, meus amigos? Para que gastar dinheiro, sair fazer campanha, se nada é decidido por quem o povo elege? Tudo é decidido agora por eles, inclusive decidir anular um lado contra o outro. É surreal. Eu tô aqui tentando começar esse vídeo sem dar crise de riso. É a terceira tentativa e agora vai. Sério, o assunto é sério. Vocês sabem que está tendo agora um evento em Lisboa, Portugal, organizado pelo Gilmar Mendes, conhecido como Gilmar Palusa, onde foram 150 autoridades do Brasil, entre políticos e empresários. Dentre esses palestrantes estão ali as pessoas que mais defendem a censura nas redes sociais. E uma das bandeiras que eles levantam é a bandeira de respeitar o direito autoral. Inclusive, eles tentaram enfiar várias leis de censura e para que todas as vezes que alguém usa qualquer música, ou passa uma música no canal de YouTube, no seu Instagram, no seu X, o autor dessa música receba alguma coisa. Então eles falam que é o uso criminoso de conteúdo artístico sem pagar ou sem ressarcir o autor desse conteúdo artístico. E obviamente eles querem jogar dinheiro na mão da lacrosfera. Só que o que acontece? No Gilmar Palusa estava acontecendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube das palestras, certo? Esse aqui é o palco do Gilmar Palusa. Foi todo mundo para lá para ficar olhando para esse cenário. Esse é o cenário
do palco que está tendo o Gilmar Palusa, onde os censores, os ditadores, autoritários, comunistas estão lá falando sobre democracia, Estado Democrático de Direito. Só que aí, olha o que aconteceu no evento que vai falar para defender a censura e para defender o uso correto de direitos autorais. Olha o que aconteceu na transmissão do YouTube. Gilmar Palusa. YouTube suspende transmissão de live por violação de direitos autorais. Eles foram censurados porque estavam cometendo um crime, que era o uso de música sem pagar os autores dessa música. Exatamente o que eles querem criminalizar no Brasil, eles estavam lá cometendo. Plataforma informou ter recebido múltiplas reivindicações de direitos sobre músicas. Vamos lá na matéria. A transmissão ao vivo do segundo dia do Fórum de Lisboa, evento organizado por Gilmar Mendes em Lisboa, redundância, e conhecido como Gilmar Palusa, foi interrompido pelo YouTube nessa quinta-feira, 3, devido a múltiplas reivindicações de direitos autorais. A live era transmitida pelo canal IDP, instituição que promove o fórum. A plataforma informou que a suspensão é automática quando lives usam músicas protegidas por direitos autorais. A suspensão visa proteger os direitos autorais independentes do canal, explicou um porta-voz do YouTube ao portal Metrópolis. A transmissão ao vivo foi interrompida um pouco antes da palestra de Mike Pompeo, ex-secretário dos Estados Unidos e ex-diretor da CIA, uma das poucas pessoas que não é do Brasil, que está lá nessa palangolia aí. Fontes da organização informaram que havia uma cláusula no contrato de Pompeo que impedia a transmissão ao vivo de sua apresentação, realizada às 14 horas em Portugal. Apesar disso, a interrupção da transmissão persistiu mesmo depois do término da palestra. Então o YouTube explicou a razão da suspensão. O YouTube explica que a suspensão da live de Gilmar Palusa foi automática, porque as pessoas denunciaram o uso incorreto de conteúdo artístico, de música, sem pagar os direitos autorais, sendo que essa é uma das bandeiras que estas pessoas que estão lá participando dessa palestra de Gilmar Palusa, no Brasil, a bandeira de tudo que se usar, de qualquer artista, trechos de música, tem que pagar. Inclusive, eles querem enfiar essa batata, essa jabuticaba, na regulamentação da inteligência artificial. Cara, isso parece uma piada. Agora, eu quero mostrar para vocês como que foi o painel hoje de manhã, porque como não tem YouTube mais, deixa eu te mostrar rapidão aqui como que foi o painel esta manhã. Esta manhã foi assim, ó. Dilemas da soberania digital, Big Techs e governo. Dilema. Então eles estão lá, mentes brilhantes, para falar sobre o dilema da soberania digital, né? A guerra entre as Big Techs e governos. Quem que estava lá? Vou dar uma olhada. Quer que eu te mostre? Tá aqui, ó. Essa aqui, assessora do Sidônio. Sidônio, que quer trazer a censura da China para o Brasil. Preciso falar mais nada, né? Essa aqui, Tabata Amaral. Bom, comunista, socialista comunista, que se depender dela, nem vai ter rede social no Brasil mais. Aqui, Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, agora está prestes a acabar com a sua carreira política, porque não se reelege para nada lá em Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, que é um grande defensor também da censura. Vamos voltar para cá. Aqui, esse aqui eu não posso falar nada dele, porque senão a Polícia Federal vem me buscar amanhã. Tá? Então, vamos passar para o próximo. Esse daqui foi ex-advogado-geral da União. E aqui, para fechar com chave de ouro, Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, relator do PL da censura, que queria censurar o Brasil, mas a gente conseguiu impedir. Esse é o painel de hoje de manhã para falar sobre a guerra das Big Techs e o governo numa palestra para tentar convencer o povo a censurar todo mundo. Tá aqui, ó, o nome dos palestrantes está aí. Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, Floriano Azevedo, Superior Tribunal do STE, Tabata Amaral, comunista. Quem mais? Comunista, Alexandre de Moraes, ditador. E aqui, ó, Samara Castro, do Sidônio. Esse aqui eu não conheço. Estas são as pessoas que estavam participando do evento para falar sobre censura e direitos autorais. Evento que foi interrompido, foi derrubado pelo YouTube por não respeitar, adivinha o quê? Direitos autorais. Eles foram censurados pelo YouTube. Eles foram lá defender a censura e o pagamento de direito autoral e foram censurados porque não pagavam direito autoral. Desculpa. Ai, eu
paro por aqui. Eu vou acabar sendo preso nessa balela. Ai, meu Deus do céu. Quem diria, hein? Até o Jornal Nacional. Antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta e, se possível, deixa aqui nos comentários. Já tem quanto tempo que você não assiste Jornal Nacional? Eu estava pensando agora, antes de gravar esse vídeo, aproximadamente 10 anos. Tem 10 anos que nem eu, nem ninguém lá em casa, ninguém da minha família assiste ou sintoniza na Globo para comer essa história, muito menos no Jornal Nacional. E o Jornal Nacional é muito mais prejudicial e perigoso que a Globo News. Na Globo News, onde tem Miriam Leitão, Cantanhade, acho que é Cantanhade o nome dela, Guga Chakra, Daniela Lima, eles são escancaradamente militantes. Eles não tentam esconder por trás de uma postura jornalística imparcial. São escancaradamente, gritantemente militantes e defensores do Lula, da esquerda, e odeiam a direita. O problema do Jornal Nacional é que eles conseguem esconder a militância. Então eles fingem uma espécie de formalidade, liturgia jornalística, né, um equilíbrio, e faz com que as pessoas acreditem que o que está sendo falado ali é a verdade sem viés político. Por isso eles são muito mais perigosos que a Globo News, sem falar que está na TV aberta, alcança mais pessoas. Então é difícil você ver no Jornal Nacional eles falarem alguma coisa contra o governo, contra o Lula ou contra a esquerda. Mas essa nova atitude, esse novo comportamento da esquerda, invadindo o prédio do Itaú na Faria Lima, esse ataque em massa, financiado com dinheiro público nas redes sociais contra o Congresso, essa tentativa de voltar às origens de nós contra eles, ricos contra pobres, que ninguém acredita mais, chamou a atenção do Jornal Nacional ao ponto que eles fizeram ontem uma matéria sobre isso. O bom é, eles não mencionam Lula. Olha que curioso, vamos lá. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT... mencionaram o governo Lula. Estou corrigido. Publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial. O curioso é que o Partido dos Trabalhadores nem contrata gente para poder fazer, né? Eles economizam fazendo inteligência artificial. Podiam estar contratando e gerando emprego, mas não fizeram. Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Aí vem o Jornal Nacional desmentir a principal narrativa do governo. Foi essa parte que deixou a gente assustado. Pelo contrário, já que o IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente... Só um detalhe, esse aqui, o Armínio Fraga, fez campanha para o Lula, fez o L, tá? Pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Daí você vê o Jornal Nacional fazer uma crítica pesada, foram 6 minutos de reportagem contra o governo, contra a militância do governo, dizendo que o governo está atacando o Congresso através das redes sociais e com a militância paga. O Jornal Nacional acabou de descrever o que é a milícia digital, o que é o tal do terrorismo digital, que o Alexandre de Moraes sempre fala. E sem prova alguma, Alexandre de Moraes criou um inquérito que é da milícia digital para investigar apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O governo Lula faz isso à luz do dia, divulga, convoca influenciadores, gasta dinheiro público para atacar o Congresso, mas isso é democrático.
Se realmente houvesse uma preocupação de acabar com tal ódio nas redes sociais, estas pessoas que divulgaram esses vídeos e quem produziu esses vídeos e quem usou o dinheiro público deveriam estar respondendo o inquérito. Por isso eu estou acionando o meu jurídico agora para incluir esses influenciadores, para incluir as pessoas por trás dessa mobilização no inquérito da milícia digital. E a gente sabe qual vai ser a resposta. A resposta é que não pode, foi indeferido, foi negado. Por quê? Quando é um terrorismo do lado de lá escancarado, é democrático. Quando são pessoas comuns compartilhando de forma orgânica a sua indignação com o que o governo está fazendo, aí é uma organização criminosa. E a prova é porque uns seguem aos outros nas redes sociais. Não podia ser mais surreal isso que está acontecendo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.